Neste sábado, dia 22 de setembro de 2018, ainda na 24ª semana do Tempo Comum, a cor litúrgica será verde. A antífona de entrada de hoje está em Eclesiástico, capítulo 36, versículo 18. Ouvi, Senhor, as preces do vosso servo e do vosso povo eleito. Dai a paz àqueles que esperam em vós, para que os vossos profetas sejam verdadeiros. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, alguém perguntará: como ressuscitam os mortos? Insensato! O que semeias não nasce sem antes morrer. E quando semeias, não semeias o corpo da planta que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de alguma outra planta. Pois assim será também a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção e ressuscita-se em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em vigor. Semeia-se em corpo animal e ressuscita-se um corpo espiritual. Se há um corpo animal, há também um espiritual. Por isso está escrito: o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão é um espírito vivificante. Veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terrestre, o segundo homem vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres, e como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 55, com o refrão: na presença do Senhor andarei na luz da vida. Na presença do Senhor andarei na luz da vida. Meus inimigos haverão de recuar em qualquer dia em que eu vos invocar. Tenho certeza, o Senhor está comigo. Na presença do Senhor andarei na luz da vida. Confio em Deus e louvarei sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada temo. Que poderia contra mim um ser mortal? Na presença do Senhor andarei na luz da vida. Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz e vos oferto um sacrifício de louvor, porque da morte arrancastes minha vida e não deixaste os meus pés escorregarem, para que eu ande na presença do Senhor na luz da vida. Na presença do Senhor andarei na luz da vida. Na presença do Senhor andarei na luz da vida. A aclamação do Evangelho está em Lucas 8, versículo 15. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim, perseverantes. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho de hoje está em Lucas 8, versículos de 4 a 15. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola e Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas, depois, vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são o que ouvem,
mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. A antífona final deste dia está no Salmo 35, versículo 18. Quão preciosa é, Senhor, vossa graça! Eis que os filhos dos homens se abrigam sob a sombra das asas de Deus.